Bom dia para Boca a ti, bom dia para todos os telespectadores. Realmente, toda segunda-feira não tem um convidado. Hoje não te recebi ali Vera Figueiredo, a representação da Provedoria de Justiça, para bem falar sobre a campanha nacional de responsabilização parental. Muito obrigada, Vera, pela disponibilidade. Fazer-nos rapidamente uma resenha daquilo que vai ser esta campanha. Bom dia e obrigada, Carmelita, pelo convite. Estou ali como representante do Provedor de Justiça, que é um dos parceiros da Aldeias Infantis SOS de Cabo Verde, que desde 2019 tem vindo a promover encontros para discussão da lei de parentalidade, né? E de todos os encontros que teve lugar, sobretudo no 2019 e mais um encontro ano passado, ficar decidido que era necessário promover uma campanha de longa duração, não na tempo, para chamar a atenção dos pais. Quando digo pais, estou a dizer, portanto, mãe e pai, para ser responsabilidade e seja obrigação para com filhos que têm. Campanha, resumidamente, trazer várias atividades que têm desde debates em órgãos de comunicação social e na comunidade, nas instituições, envolvendo todo que parecer que a Aldeias SOS tem para levar esse tema à ordem do dia da sociedade. Tem o que a gente chama corrida pela responsabilidade parental, ou seja, tem atividades lúdicas e debates. A aprovação da lei é dos aspectos que não te esperar que ser realizado durante o tempo de decorrência dessa campanha. Falando exatamente, já vou fazer aquela primeira introdução em relação a essa campanha. Vai ser uma campanha nacional que abrange vários ministérios da educação, inclusão social, que é exatamente família, e também vai envolver a própria comunidade. Exato. A comunidade escolar também e a sociedade civil. De maneira que vai ser toda essa sinergia entre todos estes grupos de parceiros? Bom, nesse momento não tem foi criado uma equipa, né, para fazer a coordenação e para determinar qual é que é a responsabilidade, qual é que é a atribuição, qual a atividade que cada um dos parceiros terá a responsabilidade de fazer. Porque, assim, falando de responsabilidade parental, Carmelita, nunca pode pôr só de cima de uma única instituição. Ela não é uma coisa que cabe somente à família, mas, sobretudo, à sociedade. E então não tem esse grupo onde é que cada instituição, ou seja, o provedor terá atividades que ele terá a cabo a ser responsabilidade realizar, a Aldeias SOS terá outras, o Ministério da Educação terá outro, Ministério da Saúde, Ministério da Inclusão Social, o ICA, organizações de sociedade civil que queira participar, nomeadamente não tem a CRIDES, que é um parceiro, não tem a Associação Colmé, então cada um terá ser responsabilidade bem delineada, mas todos os parceiros estão para participar dentro desses timing, digamos assim, na toda atividade que tiver bem ser feita. Qual é exatamente a resposta que todo esse grupo te espera? Porque ele é uma iniciativa legislativa, já sei que está no Parlamento, para poder ser aprovado até final deste ano, acho que é a meta,
é aprovar a lei de parentalidade até final do ano, qual é o impacto que todos os parceiros te esperam, que te têm na sociedade, pela primeira vez, uma lei de responsabilização, que no fundo é isso, responsabilização parental? Bom, falando não só como provedoria, como técnica de provedoria, mas sobretudo como mãe, aliás, não está a gostar de frisar ali, assim, que é falando principalmente como mãe. Impacto que não está a esperar dessa iniciativa legislativa é ser aplicação e ser fiscalização na tudo ser plenitude. Porque já não te cansou de saber que Cabo Verde tem muitas leis, nunca tem problema com leis, mas não tem, sobretudo, um grande problema na aplicação efetiva e na fiscalização. Por exemplo, a responsabilidade do abono de família, da pensão de alimentos para filhos, ele está previsto na legislação. Ele é cumprido por parte de alguns progenitores, sejam eles pais ou mães, mas na grande maioria ela não é cumprido, porque o nosso sistema judicial sempre te acaba para dizer que é difícil fazer aquela fiscalização e aquela aplicação daquela lei quando, por exemplo, um pai ou mãe, mas na maior parte das vezes o pai, está a declarar que ele tem meios de... Sendo certo que é uma das maiores violações de direitos da criança, exatamente, estatisticamente apontado. Exatamente. Também tem uma outra questão que é, não tem, nesse momento nunca tem presente muito bem a estatística exata, mas não tem várias crianças que têm nome de pai. E não tem outros tantos que têm sequer registro de nascimento. Ele é um número estrondoso. Então, não tem, quando você num país modo Cabo Verde, onde é que até 2 décadas atrás, um bocadinho mais longe que isso, no máximo até 3 décadas atrás, a educação de uma criança era feita não só pela família, mas pela comunidade. E de repente, tem situação que não tem, assim, a nível social, que número de aumento de criminalidade juvenil, de número de crianças na rua cada vez mais, presença de crianças na rua desacompanhadas e no horário que eles deviam estar na escola, por exemplo. Ou então de casos de crianças e adolescentes na rua durante a noite e que boca tem absolutamente ninguém, nem as autoridades policiais, nem a comunidade, a responsabilizar-se por isso e muito menos um pai ou uma mãe. Então, impacto que não crê com esta campanha e com a aprovação da lei, a sua aplicação e fiscalização, sobretudo a fiscalização da aplicação das leis, é que cada pai e cada mãe tem a responsabilidade de trazer para o mundo. E não é só aquela parte de alimentos, porque uma criança que cria só com alimentos. Ele é um ser que tem várias necessidades e uma das maiores necessidades que uma criança tem, que um ser humano tem, é a parte afetiva. O que nenhuma lei obriga. Não há nenhuma lei. Exato. Não há nenhuma lei e essa coisa ali, sim, o que mais está a fazer alguma confusão, desde que eu trabalho essa matéria, não há nenhuma lei no mundo que obriga ninguém a dar amor. Exato. Ou dá-se ou não se dá. Exatamente. Por isso que eu digo que aquela parte que está a dizer que é maior fragilidade que notidamente tem, podemos aprovar todas as leis do mundo. Mas o que te poderia obrigar nem um pai nem uma mãe a dar amor a seus filhos. Sem dúvida, Carmelita. Mas quando, por exemplo, quantos casos que Carmelita te concede desde sempre? Porque é um saber de trabalho de Carmelita nessa área há muitos anos. Mais de 20 anos. Porque a minha adolescente, não te lembrar de Carmelita, te abordar essa questão ainda na rádio. Quantos casos que vou conhecer de crianças que acabaram por morrer, ou adolescentes que acabaram por morrer num acidente doméstico e que foi derivado de negligência parental, seja ele de pai ou de mãe. O que aconteceu com aquele pai ou aquela mãe, aquele responsável daquela criança? Nada. Por que aquela criança largou de lá? Ele só, sem nenhuma supervisão,
ao ponto dele de provocar um incêndio ou de cair de alguma altura e acabar por falecer, o que acontecer que aquele pai e aquela mãe? Nada. Então, quando tem que vários casos, que os números estão a aumentar, os outros pais estão aqui, nunca te acontecer nada. Esta negligência. A negligência continua. Você tem razão quando você dizer que nenhuma lei te obriga nenhum pai, nenhuma mãe a dar amor. A dar amor. Mas a lei obriga a dar atenção. A atenção é aquele pai e aquela mãe levar, saber que ele tem a responsabilidade de levar aquela criança, enquanto bebê, para as estruturas de saúde para fazer calendário. Primeiro, que ele tem direito a dar, que a criança tem direito ao nome, ao registro, porque sem o registro ele não existe, não conta, né? Ao registro, tem direito ao nome de pai e mãe. Ele tem direito a ser levado às estruturas de saúde para receber toda a vacinação enquanto for criança. Ele tem direito a ir para a escola, né? Num país onde a escolaridade obrigatória é gratuita, né? Do 0 do primeiro ano ao 12º ano. Então, ali já que tem, pelo menos aquela desculpa de nunca tem dinheiro para pagar propina. Ele, de participar da vida escolar de ser filho, ou seja, essa atenção, a atenção pode vir acompanhado de carinho ou de amor, mas o fato de aquela criança saber que ele tem aquela atenção, que ele tem aquela atenção, que mãe, que a lei pai vai obrigar, por cima. Exato, mas mais vale. Olha, uma confusão. Exato, mas mais vale obrigado do que nada. Porque às vezes vou boca de querer fazer uma coisa, não é? Que eu vou dizer assim, mas aí lei te obrigou, vou acabar para ganhar gosto pela coisa. E eu acredito, a sério, acredito, a não ser que os pais, o pai e a mãe sejam pessoas com alguma patologia, chamamos assim, emocional, para que gostar de ser filho. E quando isso acontece... O que eu achei interessante naquela lei, porque quando eu te falar de responsabilização parental, eu te falar de um grupo que está para além de pai e mãe. Claro. Onde todo mundo tem que ter essa ideia que, independentemente da estrutura que a criança tiver, seja pai e mãe, seja pai e mãe, seja pai, mãe, madrasta, padrasto, seja tio, tia, seja primos, irmãos, que haja esta responsabilidade, que tenha um adulto que está a responsabilizar para aquele menor, já que, por lei, exatamente, ele é um ser indefeso e que está a precisar de cuidados. Exatamente. Lei ele te aplica a quem exerce o poder tutelar sobre aquela criança, o poder paternal sobre o menor. Porque pode acontecer de ser um órfão, pode acontecer dos pais imigrarem e deixarem, digamos assim, criança com outra... Uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa. Então, tudo gente tem que ter atenção que, a partir do momento que vou ter um poder, vou ter tutela de uma criança, vou ser responsável perante as leis e vou poder ser, digamos assim, acusado ou penalizado, a lei te aplicar a boa naquelas falhas que vou vir cometer. Retei um bocado uma coisa que Vera dizer, exatamente, que tem que ver que botou já ter crianças na rua fora da hora, botou já ter crianças que estão de acompanhante quando eles devia ter acompanhamento e Vera te fala exatamente nas autoridades. Não tem uma fragilidade em relação a autoridades, mas antes da autoridade, ou já que os meninos na rua se espalham, mas as mães já saem. Exato. Porque às vezes a sensação que nós não temos essa transferência, nós não tentamos tentar transferir para a polícia uma responsabilidade que no fundo é de seus. Existe também numa outra parte. Ou já uma criança de 13 anos, ou de 12, 13, 14 anos na rua, por volta de 10, 11, 12, meia-noite, não é responsabilidade da polícia. Mas ele tem que entrar na última parte. Sim, porque não é... pelo tchau na rua, não é responsabilidade direta. Pelo tchau na rua, alguém já sei. Sim. É isso que esse documento
E também não está a nós a evitar que as coisas ali aconteçam? Exatamente, porque assim, pais têm que saber que, olha, na idade da adolescência, adolescente, ele deve fazer tudo de maneira para sair de casa. Não é? Pai, ele faz parte próprio de desenvolvimento, ir contra... O desafio. Exato, desafiar. A não passar para ele também, o desafio à família naquela idade terrível. Desafiar a autoridade dentro de casa. Mas uma vez que aquela criança já está na rua... Passa a ser responsabilidade Passa a responsabilidade da polícia. A polícia, que me sempre mostra é que a polícia te recolhe ele, te leva ele para a esquadra e te chama paz. E tem acontecido muitas vezes. Né? E te chama paz. E isso deve passar a ser visto como algo normal. Porque é o que acontece em várias outras paragens e é uma das formas de aquele mãe ou aquele pai, pelo menos levantar na meia de noite para dizer assim, já espiar se filho está na cama ou se ele que saltamos janela que vai entrar em algo que não é muito agradável ou desejável. Vera, não está praticamente na fim de nós a conversa. Botem dinâmica nas redes sociais, botem falar nessa questão de sociedade, de família. Nota no mês de maio, mês de família, nunca te falar isso durante o ano, mas sempre na datas, não te reforçar um bocadinho essa questão de família, uma palavrinha rapidamente à sociedade cabo-verdiana, porque é uma pessoa que atente aos movimentos sociais. Bom, mínimo apagada a datas que não estou que a família existe. Por isso que nos ressalva. Aqui fazemos durante todo o tempo. Mas é fundamental que nesta altura chamar a atenção das pessoas que ela existe. Exato. É um apelo então para as várias famílias, porque hoje nunca tem um único modelo de família na Cabo Verde, que é assim, não é a mais para nós, para membros, não conversar mais uma companheira, não cuidar e mais ainda, não está gostado é daquele calor de família que você tem de casa, transbordar para a comunidade. Porque quando você tem uma família e que te cuidar de esses membros dentro de casa e que te conseguir levar isso para a comunidade, não tem comunidades mais harmoniosas e não tem uma sociedade mais harmoniosa e acho que é isso que é desejo de todo cabo-verdiano nesse momento, é que não tenha uma comunidade mais harmoniosa na paz. Então, não fazer isso, não espiar para o companheiro, não cuidar da companheira, que no final é a família que te está de lá. Muito obrigada, Vera Figueiredo, pela disponibilidade, não bem falar sobre essa iniciativa legislativa. Foi um prazer enorme receber-me. Não te esperar, com certeza, não te falar numa próxima oportunidade. Para o que está lá na casa, continuação de um bom dia, não te regressar dali uma semana, se Deus assim permitir.